Sobre a atual gestão, eu talvez não tenha assim, grandes conhecimentos para tratar dela. Agora eu posso que poderia ser uma nova gestão. E eu penso que uma nova gestão, ela deveria, além do aspecto estrutural de organização da OAB, que todos nós, como advogados, precisamos, de uma OAB organizada do ponto de vista administrativo, organizada do ponto de vista de atendimento aos advogados, né, que tanto se fala das prerrogativas dos advogados, mas não só. Eu acho que a OAB precisa recuperar a sua tradição de envolvimento em grandes causas do ponto de vista social, do ponto de vista político, e que eu acho que ultimamente a OAB, não só estadual, como também federal, tem perdido muito essa sua influência. Ela tem se preocupado apenas em questões, muitas vezes questões corporativas de advogado, que é pertinente que seja feito isso, mas não só isso. Mas também a OAB deve se preocupar com questões nacionais e estaduais também, no que se refere à condução política do Estado de Alagoas. E eu penso que isso a OAB tem perdido muito ultimamente. Eu voto na doutora Cláudia Amaral. Não só voto, como também entendo que ela é a melhor candidata. Por quê? Por várias razões. Primeira delas, talvez não seja a mais importante, mas eu penso que a doutora Cláudia, da experiência que eu tenho com ela é uma excelente gestora. Então eu penso que essas questões administrativas da OAB, de gestão da ordem do ponto de vista administrativo, gestão da ordem em relação ao atendimento aos advogados, eu acho que estaria inteiramente bem entregue à condução da doutora Cláudia, né? Todas as vezes que eu tive a experiência pessoal em tratar de assuntos desse teor com a doutora Cláudia, em que ela esteve à frente, ela demonstrou claramente a sua competência nessa questão da gestão administrativa. Então isso é uma primeira razão. Uma segunda razão que eu acho, que eu penso, é o aspecto político. Por exemplo, eu me afino muito politicamente com as ideias da doutora Cláudia. Então, evidentemente que eu acho que a condução política da OAB pela doutora Cláudia seria a melhor condução. É uma advogada que sempre esteve vocacionada e direcionada para questões sociais, tem envolvimento pessoal nisso, tem história com relação a isso. E eu acho que essa questão da história é muito importante, do tempo das coisas. Há tempo em tudo na vida da gente. E eu acho que, para ser um bom candidato da OAB, há que se ter tempo. Tempo de quê? Tempo para se mostrar o que se fez, o que se poderá fazer. E a doutora Cláudia tem tempo. Há muitos anos que a doutora Cláudia está envolvida com isso. Com isso, a doutora Cláudia, desde a época da universidade, em que ela esteve envolvida com o movimento estudantil e sempre envolvida com boas causas. Então, o que a gente vê hoje são candidatos que saíram do nada, ou então que não têm a mínima experiência, o mínimo tempo para dizer por que querem conduzir a ordem. Então, esses candidatos, assim, que a meu ver são novidades, mas que na verdade não são grandes novidades, né? Como diria Cazuza, um museu de grande novidade, eu penso que eles não têm história para conduzir a OAB. E acho que a doutora Cláudia, dos candidatos que se apresentam, é a única que tem. Então, por isso que é uma candidata que eu me envolvo pessoalmente na candidatura dela, porque é isso, eu vejo tempo, né? Tempo. E sem tempo nas coisas, sem história, o tempo está relacionado com a história, eu não vejo como alguém pode conduzir a ordem surgindo do nada. E hoje o que a gente vê é isso, é uma ordem preocupada unicamente com disputas de quintos constitucionais, a gente já sabe, apoios, que a gente não entende por que esses apoios estão sendo carreados para uma eleição de OAB. Então eu penso que a única candidatura que está livre com relação a isso, né, até mesmo da ostentação econômica, é a candidatura da doutora Cláudia. Então, eu voto na doutora Cláudia por uma questão administrativa, que talvez não seja a mais importante, voto por uma questão política, de afinidade política com ela, e não vou nem aqui dizer afinidade pessoal, porque eu acho que essa não é o que me move a apoiar a doutora Cláudia. Mas também tivesse essa condição, também seria mais uma. Mas o que me move mesmo é a história de vida da doutora Cláudia, que eu não vejo em nenhum outro candidato, essa história de vida, né? Então, viver
é a gente saber se conduzir conforme o tempo, né? E aqueles candidatos que não têm tempo nas coisas, não tem como a gente avaliá-los. Não tem como saber o que eles são, o que eles farão, né? Algumas carreiras assim meteóricas, né? Que eu vejo um certo carreirismo, né? Pessoas que até um dia desse não tinham nenhuma expressão, surgem do nada como candidatos. Então eu penso que a única candidatura que todos conhecem aqui em Alagoas é a candidatura da doutora Cláudia. Então não tem a mínima preocupação, né, em até justificar tanto assim, porque eu acho que a doutora Cláudia se justifica pelo próprio nome que ela apresenta. Eu acho que o candidato a procurador, ele tem até algo a mais a trazer à ordem. Primeiro, porque o procurador, ele também é um advogado, não é isso? Então, ele tem o conhecimento tanto da advocacia privada como da advocacia pública. E mais, eu penso que alguns enfrentamentos que a OAB faz, muitas vezes, é contra os poderes constituídos. E eu acho que o fato de você ser um procurador de Estado, você tem uma certa autonomia para enfrentar os poderes, que muitas vezes o advogado privado não tem, em razão dos próprios clientes que ele tem que defender. E o único cliente que o procurador público tem é o cliente público, ou seja, o advogado público só advoga para o bem. Mesmo quando o advogado público ganha uma causa que até o Estado não merecesse, isso vai para o bem, porque isso vira recursos públicos que voltam para a população em termos de serviços públicos. Então o advogado público é advogado pro bono, para o bem, ele só faz o bem. Defende o quê? Políticas públicas, propicia que o Estado tenha recursos para poder prestar os serviços públicos. Então, eu penso que o advogado público ele tem uma visão até maior de compreensão do que é a advocacia do que o próprio advogado privado, né? Então, eu penso que isso é um preconceito que não se justifica, a meu ver, não se justifica. Mas, se porventura isso for algum demérito, uma candidatura da doutora Cláudia, eu penso que o advogado deveria rever essa posição, porque eu penso que um procurador de Estado tem muito mais autonomia para enfrentar, por exemplo, o judiciário, do que um advogado privado, que muitas vezes não faz com medo dele perder a sua clientela ante qualquer, digamos, milindre que venha tomar o Poder Judiciário ou o Ministério Público ante aquela atuação do advogado privado na condução da ordem. Então, eu acho que o advogado público vem a somar com o advogado privado, e ele não é apenas o presidente que comanda a ordem é composta por um colegiado, e nesse colegiado você tem procuradores públicos e advogados privados. Então aí você pensa que você forma essa comunhão de interesses que, ao meu ver, só fortalece a ordem. Só fortalece a ordem.